Paz e graça, paz do Senhor. Bem, mais uma vez estamos aqui ao nosso programa Fé Podcast. Temos o nosso convidado, o nosso bem amado príncipe Weza. Melhor, Weza Zua. Ele vai se apresentar melhor. Mas antes, porém, se ainda não se inscreveu no nosso canal, subscreva. Deixa o teu like. Vai, assina o sininho das notificações para estar informado de todo quanto o melhor conteúdo que existe religioso passa aqui no nosso programa. Eu que vos falo, sou o Ângelo Joveto, o apresentador desse belíssimo e abençoado programa. As honras de casa vou saudar o nosso bem amado príncipe Weza, ou melhor, líder Weza. Paz e graça. Paz e graça, homem de Deus. Como estás? Estamos bem, sou do outro lado. Não, nós estamos pela graça. Na verdade, eu sou o resultado de várias orações, né? Tive mestres, guias e, sobretudo, irmãos, né? O Senhor já é a tua pessoa, Amém. Que foi um dos principais personagens para a minha conversão. Hoje nos lideraste desde a tenra idade até onde pudeste. Hoje somos resultado disso, de mestrias, de ensinamentos, doutrinas, né? E é isso. Nunca fui uma pessoa de estar totalmente apartado da igreja, mas também, numa primeira fase, não estive totalmente ligado a ela. Mas como dizem os mais velhos, né? O que é de Deus é de Deus. Graças a Deus a salvação me alcançou. Hoje estou aqui. Sou o resultado de várias orações. Amém, amém. Líder Weza, vai nos falar um pouquinho. Hoje o nosso tema é o ídolo de hoje. Ídolo de hoje. O que é que tem a nos dizer sobre esse tema? Porque na realidade é um tema muito chamativo e provocativo para quem não entende. Está debaixo disso. Nos explica um pouquinho sobre o ídolo de hoje. Na verdade, o tema ídolo de hoje surge de uma pregação, foi uma inspiração mesmo por Deus, enquanto meditava, né, nas passagens da Bíblia. Dizer aqui de um modo resumido, né, que ídolos são criaturas dos homens, aquilo que o próprio homem cria para satisfazer uma necessidade própria. A primeira chamada que nós temos, baseado na Bíblia, sobre idolatria, está escrito em Êxodo, capítulo 32, né, quando Moisés sobe ao monte, depois de subir ao monte, fica lá 40 dias, o povo vendo a demora, acha a necessidade de criar um novo Deus, já que aquele Deus lhes abandonou. Então, é a partir dali onde Deus nos dá a visão, nos dá o entendimento, porque nos dias de hoje ainda existe a mesma coisa. É no processo da demora da resposta de Deus que a gente busca outros meios. E esses outros meios é que nos levam aos ídolos de hoje. Nos explica bem esse ponto. Vamos ser lá um pouquinho mais detalhista. Vou começar aqui por explicar a palavra idolatria. No original grego, a idolatria vem de eidolon mais latria. E basicamente, idolon significa corpo e latria adoração. Então, basicamente, a idolatria é prestar culto, é dar adoração que somente Deus merece a qualquer ser, seja ele estátuas, pessoas, espíritos, ou ainda até o dinheiro. Porque a avareza, segundo a Bíblia, também é uma forma de idolatria. Então, e é nesse âmbito que se segue as ideias de idolatria. Por quê? Porque a idolatria é aquilo que o próprio homem cria. Ídolos são aquilo que o próprio homem cria para o seu benefício. Todas as vezes que a gente para e não foca naquilo que é a vontade de Deus, a gente cai em idolatria. Porque a idolatria pode ser conosco mesmo. Quando a gente prioriza nossa visão, nossa mentoria, nossa cobiça, a gente cai em idolatria. Porque a idolatria é colocar qualquer coisa acima daquilo que é a vontade de Deus. Porque nós esteja à vontade. Surgiu aqui uma inquietação. Nos dias de hoje, é bem sabido que existem líderes, né, que quando não aparecem na igreja, os seus crentes vão dizendo assim, não cuiou porque o fulano não veio, o líder fulano não veio, o pastor não veio. Então, essas pessoas já não adoram o Senhor, eles criam o líder como se fosse o centro da adoração. Será que quando estamos diante dessa situação, estamos diante de uma idolatria? Certamente, porque a idolatria pode ser desconhecida e despercebida. Você lembra quando
Abraão foi para sacrificar Isaac. Isaac lhe pergunta, pai, onde é que está o animal de sacrifício? Abraão, sem saber, profetiza, diz que Deus proverá. Isso também acontece nos dias de hoje. Existem muitas coisas que a gente fala, de modo desconhecido, acaba acontecendo. Assim como muitas das vezes a gente acaba fazendo certas coisas, sem conhecimento a gente acaba pecando. Porque nós temos, infelizmente, no seio cristão, existem líderes que se colocam como primazia, quando a primazia devia ser e deve ser Cristo. Porque qualquer momento que o líder se diz ser de meus imitadores, como eu não sou de Cristo, então Cristo já não está lá. Se eu falo de mim, a última palavra tem que ser Cristo. Porque é Cristo em nós, não nós em Cristo. Tudo que nós fazemos em Cristo é por causa daquilo que Cristo é em nós. Então, todas as vezes que nós nos deparamos, e isso é lamentável, né? Encontramos pessoas que são fanáticos. Esse ponto que o homem de Deus acabou de falar é um ponto, infelizmente, principalmente no seu Pentecoste, tem isso. As pessoas não amam a mensagem, amam o mensageiro. Desprezam o dono da mensagem. Estou no culto porque o mensageiro fulano vai estar lá. Vou no culto porque o pregador fulano vai estar lá. Mas quando na verdade tinha que ser a mensagem, não importa quem vai pregar, não importa quem estará lá para pregar, a mensagem é sempre mensagem. Por isso é que as pessoas mais menosprezadas do mundo são as pessoas que mais trouxeram a melhor mensagem. Certamente. E quando, líder, quando eu amo mais o pregador, respeito mais o pregador do que o próprio Deus da mensagem ou a Bíblia, será que eu estou diante de uma idolatria? Certamente. É idolatria, porque idolatria é colocar qualquer pessoa, qualquer coisa, objeto, seja lá o que for, objeto, pessoas, coisas, acima de Deus. Colocar ele, tipo, a pessoa entre você e Deus é idolatria. Nosso primeiro caso de idolatria espiritual começou no jardim. Se nós entendermos quando Adão prioriza a voz da Eva, não a voz de Deus, cometeu idolatria, amou mais a Eva, porque a idolatria é amar. Quando você ama mais uma coisa que não seja Deus, isso é forte, foi forte. Quando você ama mais uma coisa que não seja Deus, e você cometeu idolatria. Por isso é que Jesus, quando começa a falar da abnegação dos discípulos, ele fala como qualquer pessoa que não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, por causa de mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, qualquer pessoa que a gente coloca em frente da pessoa de Deus, em frente da vontade de Deus, nos faz cair em idolatria. Certamente que isso é idolatria, porque se nós repararmos nos 10 mandamentos, Deus pede adoração de modo devoto, em todos os sentidos. Lhe amar com todas as forças, de todo o coração, de toda maneira, de todo jeito. E se esse todo jeito não for do jeito de Deus, então nós não temos nada. Assim eu consigo perceber, homem de Deus, que nós temos feito muitos profetas como ídolo. Né? Quando eu amo mais a profecia do que a própria palavra de Deus, estou diante de uma idolatria. Certo. E como é que fica? Qual é a posição espiritual dessas pessoas que nós temos feito como ídolo, sem ele quiser? Será que eles carregam alguma culpa? E eles não sabem que nós temos feito como ídolo. E embora também existem alguns que sabem que as pessoas adoram mais ele, gostam mais dele do que a própria pessoa de Cristo. E nesses dois fenômenos, pode nos explicar mais ou menos? Um dos principais pontos que nós temos como batalha atualmente é o posicionamento do líder. Porque todo líder tem seu líder. Todo líder tem o seu líder. Forte. Se nós somos líderes, é porque alguém também nos guia. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 14, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Aquele é nosso guia, é nosso líder, é nosso mentor. Então, se verdadeiramente nós estivermos debaixo da direção de Deus, saberemos aquilo que é necessário falar, porque o povo não precisa daquilo que quer ouvir. O povo precisa daquilo que é necessário eles ouvirem. Todas as vezes que Deus se manifestou, não foi porque quis aparecer, foi porque houve necessidade dele aparecer. Então, quando existem líderes que, vou pegar aqui a primeira pergunta, aqueles que não sabem, o principal apelo é que todos aqueles que têm muitos seguidores, né? Todos aqueles que têm muitos seguidores, é que, de algum modo, passem o ensinamento correto. Porque até o próprio Jesus teve muitos seguidores, mas ele dizia que a palavra não era dele, mesmo ele sendo a palavra.
Se a palavra diz que a mensagem não é dele, quem somos nós para nós nos fazermos da própria mensagem? Sim, sim. Ok. E aqueles que indiretamente não conhecem que as pessoas têm feito ele como um ídolo, será que neles recai alguma culpa espiritual? Penso que sim. Porque a mensagem sempre foi que cresça ele menos nós. Sempre. Porque a Bíblia diz em Romanos 16, diz como tudo o que está escrito para nos servir de exemplo é que foi escrito. Se um ato bom de Moisés é bom, nós temos que também praticar. Nós sabemos que enquanto os homens de Deus hoje, nós vivemos por revelação. E sempre que Deus se manifestava baseado naquilo que já foi dito e naquilo que vai dizer. Então, nós também devemos andar por essa mesma pedalada. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha posicionamento. Se o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, os nossos pés também têm que estar firmes nesse caminho. Porque por isso é necessário não só ensinar aquilo que você vê, muito mais aquilo que é necessário. Porque nós sabemos que estamos num sistema cristão emotivo. Muitos não vêm pela conversão, vêm pela emoção. E quando conhecem a verdadeira palavra, voltam por causa da emoção. Isso é que tem acontecido. E é por esse déficit que muitos dos profetas têm saído a ganhar no meio evangélico. Porque os profetas gostam muito de ser idolatrados. Você vai dar conta que eles pregam, mas não querem que seja somente Cristo. Eles também querem estar ali com Cristo. Existem ápices da vida que é somente Cristo, mais ninguém. Por mais que Cristo repartiu de um certo modo a glória dele conosco, existem pontos da Bíblia que mostram que Deus é Deus e mais ninguém é como Ele. Então nós precisamos parar e pensar. Se nós soubermos que somos referência, também teremos que ter cuidado em fazer apelações a não seguirem a nós, mas sim seguir aquele que nós também estamos a seguir, que é Jesus Cristo, porque ninguém vai ser salvo por causa do profeta, por causa do evangelista, muito menos por causa do apóstolo. É sempre Jesus. Isso é verdadeiramente é uma realidade que muitos homens de Deus não têm feito. Homem de Deus, eu quero que nos explica um pouquinho, eu sei que o nosso telespectador também está curioso para ouvir essa parte. Como temos feito essas pessoas ídolo? Porque explicaste aqui um ponto que nós transformamos certas pessoas como praticamos a idolatria, né? Mesmo sem querer. E de que modo nós temos transformado essas pessoas como idolatria? De que modo? Se calhar temos feito sem querer, mas se ficarmos aqui o mais essencial, nossos irmãos vão perceber e parar dessa prática. E de que modo temos feito essas pessoas como a idolatria, como nós já definimos aqui de modo breve, é priorizar quem não deve ser priorizado. Se nós repararmos bem, apóstolo Pedro e apóstolo João, no capítulo 4 de Atos, eles curaram um paralítico. Só que com o paralítico, eles pediram que o paralítico olhasse para eles. Mas quando o povo começou a se admirar, falaram, não olham para nós, olham para Deus. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Existem momentos que nós temos que se apresentar como igreja. Mas quando a pessoa já está dentro da igreja, não podemos se apresentar como igreja, temos que lhe apresentar para Cristo, que é a cabeça da igreja. Porque toda a igreja segue a cabeça. Então, nessa via de pensamento, muitos de nós acabamos cometendo pecado. Por quê? Porque, assim como o apóstolo Pedro, foram alvos de vários olhares e tiveram a humildade de dizer que não é por nossa própria vontade, o nosso próprio poder que fazemos essas coisas, mas sim Deus. Nós também devemos ter esse princípio. Devemos ter esse princípio. E é dali que o povo erra. Porque onde há falta de conhecimento, onde há falta de instrução, onde há falta de doutrina, há decadência de crentes. Há decadência de cristão. Um cristão mal doutrinado é levado por qualquer tipo de evento. Porque se eu souber, eu como cristão, se eu souber que tenho que adorar mais a Deus, como o apóstolo Paulo falou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se eu saber desse princípio, certamente vou obedecer mais a Deus do que os homens. Mas nós temos caído isso principalmente nas igrejas. Onde há mais erro de idolatria, há pessoas, há pastores, há líderes, principalmente nas igrejas. Por quê? Porque hoje o evangelho é feito de fanatismo. Nós queremos medir o evangelho de alguém baseado nos likes que ele tem no Facebook. Okay. Ele tem um like que está grande, meu Deus. Então você pode ser bruxo. É like. O Coutinho também tem likes. Não é isso? Bem, Samuel também tem. Não que ele seja um falso, mas tem likes. Tipo, não é o like que vai condicionar se alguém é de Deus ou não. João Batista vivia sozinho.
andava sozinho, mas era aprovado por Deus. João Batista era aprovado por Deus. Então, no tipo, o que condiciona muitas das vezes o aceitarmos a Cristo, aceitarmos os homens em vez de aceitar a Cristo, esse fanatismo e falta de conhecimento. Por quê? Porque só sei que a mensagem é que prevalece. Por que eu vou me basear no mensageiro? A Bíblia nos conta no Antigo Testamento, se eu lembro, esqueço aqui o livro, penso que é Juízes ou Reis. Ele nos conta sobre o profeta maior, o profeta mais velho e o profeta novo. O profeta novo vem, deixa uma profecia e depois vai embora. Vai com uma orientação de que não pode comer. O profeta maior, mais velho, quando vem, vai enganar o profeta menor. Por que ele engana? Porque o profeta menor não confiou na mensagem. Quando você confia na mensagem, não no mensageiro, ainda que o mensageiro chegar a pecar e cair, você permanece firme porque você está com a mensagem, não com o mensageiro. Porque a mensagem é Jesus, o mensageiro é um homem. É nesse ponto. Então, tipo, eu não preciso me tornar amante do mensageiro. Eu tenho que respeitar, tenho que amar. Agora, respeitar mais o mensageiro do que a mensagem é a mesma coisa que atribuir poderes de Deus ao mensageiro do que a mensagem. Só que nós temos que lembrar que a mensagem é a palavra, a mensagem é Jesus. Sempre que você priorizar mais o mensageiro, não a palavra, você está a aceitar o homem e está a negar Jesus. Idolatria. É simplesmente isso, idolatria. E é nisso que nós temos errado. Por quê? Porque às vezes o pastor falou, a igreja falou, a doutrina X falou. Se você, a Bíblia diz um outro ponto, eles vão além daquele ponto. A Bíblia diz que não podemos alterar nem reduzir nada da lei. Mas nós temos muitos pastores que, muito além daquilo que a palavra fala, acrescentam muita coisa. E você não pode, porque é doutrina da igreja. Não pode dizer nada. Quando você consente com isso, é idolatria. Porque você está a priorizar o que o homem quer e não o que Deus quer. Líder Weza, quando eu sei que o que o meu pastor está falando, né, não é correto, tipo, não tem bases bíblicas, e eu obedeço por medo de perder uma posição ou cargo dentro da igreja, será que eu estou diante de uma idolatria ou nem tanto? É uma idolatria, e muitas vezes pode ser encarada como idolatria desconhecida. Okay. Porque idolatria, muito além de ser material, também é espiritual. Essas coisas que esses lamber pé dos profetas, isso é idolatria. O profeta vem com água, coloca banha com uma água, depois vem e dá, você bebe, isso é idolatria. Porque um dos pés que a gente pode lamber e beijar é de Jesus. É o único pé que a gente pode chegar e beber. Agora, quando eu, por medo de perder cargo, obedeço a Deus, obedeço ao pastor, não a Deus, então eu não fui na igreja por causa de Deus. Fui na igreja por emoção de Deus e estou me convertendo por causa do pastor, ou se entreguei na igreja por causa do pastor. Porque essa é a doença de que algumas pessoas vão para a igreja por causa das pessoas. Uns vão mesmo na igreja por causa do pão e peixe, como Jesus falou. Você não está me preocupado por causa da palavra. É pão e peixe, é milagre. É milagre. E muitas dessas pessoas é sinais, porque o cargo também é um sinal. As pessoas esquecem que o maior cargo que alguém pode ter é estar prostrado na presença de Deus. O cargo na igreja foi uma instituição que criou aquilo. Quem disse que aquilo vai dar um espaço nos céus? Tudo aquilo são méritos humanos. São simplesmente méritos humanos. Quando alguém sente medo em perder cargo na igreja, em perder cargo na igreja, porque já perdeu cargo com Deus. Porque nós temos uma responsabilidade com Deus. Aquilo é um cargo. A posição de cristão é um cargo. Porque é uma responsabilidade que você tem com a sociedade. Uma responsabilidade que você tem com a vida cristã. Uma responsabilidade que você tem com a igreja. Só o fato de você ser cristão, ser um homem batizado, um homem convertido, já é uma posição de cargo. Já é uma responsabilidade. Já tens um dever em sociedade. E numa parte da Bíblia fala que você tem que ter cargo. Até que há elogios, né? É bom que aquelas pessoas que querem se liderar, é bom. Mas agora, deixar de adorar Deus por causa do cargo, posso dar um conselho? Todo aquele que, de algum modo, sentiu medo em perder cargo na igreja, já perdeu sua posição em Deus. Porque a Bíblia fala, nenhum homem que coloca a mão no arado e olha para trás é digno do reino dos céus. Nenhum homem. Líder, lá no projeto, na associação ou no grupo, bem dizer, a geração ao longo, na qual o líder
lidera. Um dia já sentiu que alguém tentou lhe fazer como ídolo ou já te fizeram como ídolo? Como ídolo, não sei. Como, me fazer já como ídolo, não sei, mas sentir já. E aí eu tenho uma irmã, não está cá, né? Mas é alguém que você conhece. E eu partilhei isso com ela, a Rosa. Eu falei, olha, eu vou me ausentar do grupo por motivo X, por motivo de idolatria. Porque nunca é por nós. Eu nunca sonhava estar aqui. Amém. Nunca sonhei estar aqui, nunca sonhei ser esse príncipe que as pessoas conhecem, esse pregador que sai às vezes que recebe convite. Nunca pensei ser isso. Então, se nunca foi por mim, por que as pessoas têm que fazer por mim? Eu notei, já notei isso, mas isso foi no princípio. No princípio, depois do primeiro ano, vamos fazer 5, né? No segundo ano de aniversário. Quando eu senti isso, eu me afastei. Foram 2 ou 3 semanas. Sem conexão, sem contato. Por quê? Porque eu precisava que eles entendessem de algum modo que eu posso desaparecer, mas a mensagem permanece. O ministério não depende do ministro. O ministro morre, mas o ministério segue. O que se precisa é pessoas que entendam o ministério, não os ministros. Tudo bem que o visionário precisa ser entendido, um visionário precisa ser entendido, sim senhora. Um profeta precisa ser lido a sua visão, tudo bem. Mas o profeta não pode fazer mensagem. Nós precisamos nos fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que a gente quer ser. Se nós não estamos idolatria, devemos fugir, certamente. Temos que fugir. Bem. Líder, eu acho que ficou essencial, mas é um tema realmente muito bom, e nós aqui aprendemos e ouvimos. Agora, líder, como tem surgido muitas das vezes, né, esse posicionamento, de onde tem surgido esse posicionamento, passo assim a palavra, desses nova geração, esses profetas, né, que aceitam a idolatria, de onde tem surgido esse amor de serem mais vistos ou bem aplaudidos do que a pessoa de Jesus Cristo? Porque disseste muito bem que deve ser para Cristo, não para nós, é para Ele. Então, de onde tem surgido isso? Será que é a vontade de ser conhecido ou a sede de ser clamado? De onde tem surgido isso? Ou talvez tenha olho no dia. Na verdade, as motivações são muitas. Os motivos que levam a isso são muitos. Um dos principais erros que eu sempre digo é doutrina. O pessoal, quando é mal discipulado, acabou. Certo. Se eu aprender com a humildade, sei que não posso ir além disso. Amém. Os meios em que a gente vive, os meios que os profetas nascem, quem disse que todo profeta tem que ser bem conhecido? E quem disse que o profeta tem que ser sempre aquela pessoa que diz Deus falou, ou Deus mostrou? Se nós reparamos entre os profetas, cada um deles teve sua própria característica. Daniel nunca falou Deus mostrou. Nunca falou Deus disse, ou Deus fará. Nunca. Daniel sempre escreveu aquilo que ele viu. O que nós lemos, ele viu. Só que muita gente entende que aquilo que ele viu, pensamos que ele falou. Não, ele não falou, ele escreveu. Mas nós temos conhecimento. Cada um de nós tem uma particularidade profética, porque a maior profecia é aquilo que já está escrita, a Bíblia Sagrada. Essa é a maior profecia que a gente pode receber. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Esses profetas, esse princípio de serem adorados mais conhecido do que Jesus, vem do demônio. Vem do mundo espiritual das trevas. Por quê? Porque a idolatria, segundo 1 Coríntios, a partir do capítulo 10, versículo 14 a 22, fala disso, que quem pratica idolatria pratica culto a demônios. E Colossenses, capítulo 3, também condena isso. Para que alguns irmãos de Colossenses prestavam culto a anjos. Isso é idolatria. Ninguém pode dar referência ao homem que somente pertence a Cristo. O próprio Deus declarou que a minha glória eu não reparto com ninguém. A minha glória eu não reparto com ninguém. Só que outro problema, quando digo que o problema é discipulado, quando algumas pessoas entenderem porque Jesus morreu, vão saber muita coisa. Jesus não morreu porque o homem era bem bom e Deus queria ficar com o homem. Jesus não morreu por causa disso, porque Deus, de algum modo, só amou o mundo. Não só amou o mundo. Não só amou o mundo. Porque o amor de Deus envolve justiça. Por isso é que Cristo morreu. Quando a gente aprender a tratar assuntos bíblicos na base da justiça, não só no amor, a gente vai entender muita coisa.
Porque muita gente quer utilizar o termo do amor para querer usurpar a justiça de Deus. Aquilo que somente para Deus querem acarretar para si. E eu garanto, o fim desses profetas será como o fim do servo de Eliseu. Quando Eliseu faz o trabalho espiritual para o Naamã, ele saiu o olho no dinheiro, foi lá buscar. Essas pessoas vão ter essa glória. Vão ter essa glória de morrer com vergonha. Porque o evangelho não é uma coisa que você busca proveito. O maior proveito é Jesus, a tua salvação. Isso que o evangelho promete, nada mais além disso. E qualquer galardão que você vai receber é pela graça dele, não é porque você fez alguma coisa. As tuas muitas obras você só faz por causa de Jesus, porque o ministério é dele. Ele, antes de subir ao céu, deu os dons aos homens. Então, isso é uma corrente profética, como posso dizer, essencialmente satânica. Só que algumas pessoas pensam que ele é falso, profetizou verdade, pensa que é verdadeiro. Não. Porque quando eu não é um falso profeta, não é profecia ser verdadeira. Se nós lemos Deuteronômio capítulo 13, Deus fala assim, onde eu vou vos enviar profetas que vão trazer profecias verdadeiras. E essas profecias verdadeiras vai servir de teste. Mas ele vai falar desvia-se do Senhor, então você vai dar conta que ele é falso. Ou seja, a prova de que alguém é profeta verdadeiro não é profecia, é mensagem da profecia. Não é mensagem. Se eu dizer que não, Deus te viu assim, assim, pode ser verdade, mas só não ando de acordo com a palavra daquele que me usou, ou daquele que eu digo, né? Digo me usar. Então, não é. Então, esses profetas todos são oriundos do inferno. Esses que vão fazer maçonaria, que são agora novos patos, né? Usam o nome de Jesus, mas por trás é totalmente codificado com satanismo e coisas do gênero. Temos muitos que fazem sacerdócio. Vão comprar olhos em Viana, compram óleo no São Paulo, não sei o que, para vir fazer trabalhos espirituais. Isso é satanismo, isso é diabolismo. Isso é diabolismo. Ok. Líder, eu acho que ficou aqui o essencial. O tempo é um recurso não renovável, né? Líder, quer mandar, antes de mandar saudações, abraço, agradecimento, deixa para a nossa câmera os conselhos para essa geração, conselho para todos que ainda estão nessa prática de idolatria, mesmo sem querer. O que é que você vai falar para o povo? Deixa para falar, deixa um conselho, fica à vontade. O primeiro conselho que eu deixo ao povo é que seja como Jesus. Jesus em nenhum momento lutou contra a igreja, mas tudo aquilo que estava reprovado na igreja, não propriamente no templo, né, dos judeus, ele reprovava. Porque o que deve prevalecer é a vontade de Deus e não a vontade do homem. Que seja essencialmente bíblico a ler todas as coisas. Porque quando você priorizar a Bíblia, você vai priorizar Jesus. É a mensagem encarnada. É aquele que se tornou carne encardenado. Então quando você entender isso, você vai fugir de muitas idolatrias. Porque a idolatria é uma coisa que mesmo você não sabendo, você poderá estar praticando. Porque isso é importante. É importante. Se vocês repararem bem, o capítulo 3 de João, no seu versículo 16 a 18, no versículo 18 ele fala uma coisa muito, ele fala assim, todo aquele que não creu, todo aquele que creu será salvo, mas quem não creu já está condenado. O termo de já está condenado significa que qualquer pessoa que ainda não creu em Jesus, mesmo que ele for boa politicamente, mesmo que ele for politicamente correto, ele já está condenado só pelo fato de não ter Jesus. Então, não é sobre ter tua igreja, não é sobre bom Deus, sobre pentecostal, sobre Ieba, não é sobre isso. Tudo isso aqui são vias para poder nos induzir a Cristo. Porque eu não luto contra essa igreja, mas uma verdade você precisa saber. É que a verdade de Cristo vai muito além da tua igreja. Essa limitação de que você não pode fazer, não pode tocar. Nós já não estamos debaixo do aio. Você precisa ter novidade de vida, como a Bíblia diz. Você precisa ter uma vida, Deus é Espírito. Você precisa ter uma vida de adoração verdadeira. Uma adoração em verdade. E a verdade é que a verdade é a palavra, segundo João 17:17. Então você tem uma vida de santidade. Ter muitos cultos na tua igreja não significa ter muitos cultos com Deus. Participar em todas as orações na tua igreja, você vai estar participando de todas as orações com Deus. Cuidado, há muitas igrejas se levantando em nome de Cristo, mas não são de Cristo. Porque até Satanás se transforma em anjo da luz. Essa mensagem que eu tenho para vós, Deus abençoe. Amém. E a quem vai os teus braços, teu agradecimento?
Vai. Então, primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Dou também os meus abraços aos meus filhos, a geração Alon, sem esquecer a minha igreja, todos aqueles irmãos que mesmo pertencendo a outras igrejas temos aquela grande conexão, todas aquelas pessoas que nos seguem, que acreditam na mensagem, não em nós, mas na mensagem. Que acreditam na mensagem da salvação, na mensagem da santificação. Todos aqueles que acreditam na coisa que Deus manifestou aqui em terra, que é a sua natureza, para poder crer nele. A minha solução vai para vocês. Sigam este canal e, por favor, não sejam idólatras. Sejam mesmo adoradores. Amém. Ficou o essencial da informação. Nosso programa chegou ao fim. Tenha uma continuação de uma ótima semana. Que Deus abençoe a tua vida. Eu que vos falei, sou o Ângelo Jovete. Até o próximo programa. Que o Senhor esteja com vocês. Tchau, tchau.